minha responsabilidade em relação às minhas convicções. Para serem significativas, as convicções devem expressar a vontade de Deus. Eles devem ser baseados na verdade. O Senhor aplicou isto aos seus discípulos, contando-lhes uma parábola em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Eu vou ler para você que talvez tenha lido já, mas refrescar a sua memória. Ele disse: nem todo o que me diz. E notamos, ele começa falando de maneira individual. Ele não diz nem todos, mas ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A verdade não é revelada, decidida, ou melhor dizendo, a verdade não é relativa, decidida pelo ponto de vista de cada pessoa, pois em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando os crentes divergem em questões de ensino cristão, um ou ambos estão errados. Ao aplicar os princípios cristãos exatamente às mesmas circunstâncias da vida diária, apenas um comportamento incorporará todos os princípios bíblicos relevantes. Apenas um pode ser totalmente semelhante a Cristo. Isso exige modéstia, pois o comportamento de quem é totalmente consistente como Cristo. Qual comportamento de crente pode realmente ser consistente com Cristo? Deus deu poder à Assembleia, à igreja local, guiada por seus anciãos para administrar a verdade de Deus aos crentes. Lê Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. É isso que diz Mateus 18, 18. Alguns comportamentos negam tão claramente a verdade cristã que exige a ação da Assembleia, como em 1 Coríntios capítulo 5. Em contraste, nossa responsabilidade individual não é impor a verdade, mas ajudar os outros a obedecer à verdade. O apóstolo disse aos coríntios, não é que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. O apóstolo encorajou e permitiu que seus filhos errantes obedecessem ao Senhor, porque nisso estava a sua maior alegria e bênção. Mas ele não era seu Senhor, ele não era o Senhor deles. Edificamos os outros, efetivamente, falando a verdade em amor, mas, tendo feito isto, somos responsáveis por nos submetermos à verdade e entregar ao Senhor o efeito da verdade sobre os outros. Se o ensino requer outros meios para torná-lo eficaz na vida dos crentes, falta-lhes o poder da verdade. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele disse:
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, do versículo 15 a 24. Um grande rei da antiguidade, muito rico, ele disse uma certa vez: a verdadeira felicidade, aonde se encontra? Quem tem a verdadeira felicidade? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Essas são as palavras do rei Davi. Uma das verdades centrais do cristianismo é o perdão dos pecados. Sem ela, permaneceríamos em um mundo de desespero, sem esperança, apenas para perecer para sempre. A maior bênção da vida é saber que você está certo com Deus, que seus pecados estão perdoados. Esta bênção pode ser sua. Você acredita nisto? Em um voo, o voo dos 243 da Airlines sofreu uma descompressão explosiva a 19 mil pés sobre as ilhas havaianas, e mais da metade do teto da aeronave desapareceu. Depois que o Boeing retornou com segurança ao solo no aeroporto internacional de Maui, um repórter perguntou a um passageiro qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele, que passou pela sua cabeça. Ele respondeu: eu me perguntava se Deus me perdoaria de todos os meus pecados. Perguntas sobre o perdão de Deus são respondidas por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu o Salmo, capítulo 32, versículo 1. Uma transgressão é a quebra internacional de um comando conhecido, melhor dizendo, intencional. Tudo o que fica aquém do padrão perfeito de Deus é o pecado. Isso inclui toda vez que eu voluntariamente quebrei a lei de Deus, toda ação cometida sem amor a Deus, ações omitidas que eu deveria ter feito e os pecados da mente e do coração. Davi escreveu no Salmo 51, impressionado por seu registro pessoal dos seus pecados diante de Deus: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não há nada mais ofensivo a Deus do que o vasto registro de nossos pecados pessoais contra Ele. Quando Deus perdoa, Ele perdoa cada pecado. Em nosso mundo, muitos reconhecem que há algo errado. A história prova isto. Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenha certeza, você que me ouve, você pecou contra o Deus do céu. No Salmo 51, Davi escreveu: meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos desqualifica de entrar no céu. Mas
Damos a Deus que o perdão de Deus afasta o registro do meu pecado e o destino da minha alma. Muda o destino da minha alma. Antes era para o inferno, mas quando Deus nos perdoa, o nosso destino é para o céu. Esta é uma questão de pecado pessoal diante de um Deus santo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa o pecador de todos os seus pecados. É o que diz Hebreus capítulo 10. Ele diz, jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Deus não pode ignorar o pecado em seu universo. Deus pode perdoar, porque Deus pode cobrir todos os nossos pecados contra Ele. É o prazer de Deus oferecer perdão a você. Davi conhecia bem o dia da expiação na história de Israel. Era o dia de cada ano em que o sumo sacerdote de Israel tirava sangue de um animal que havia sido sacrificado no pátio do tabernáculo e o levava para o lugar santíssimo. Foi aqui que o sumo sacerdote espargiu o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca. O sangue era espargido ali sobre a presença do santo Deus que habitava entre as asas dos querubins que sobrevoavam o propiciatório. O sangue cobria a lei que o israelita conhecia, mas não obedecia, protegendo o pecador por mais um ano do julgamento de Deus. A lei estava dentro daquela arca. O sangue dos sacrifícios do dia da expiação prefigurava o sangue do sacrifício do Filho único, unigênito de Deus, séculos depois. Seu precioso sangue pode cobrir o registro de nossos pecados pessoais e nos proteger para sempre da ira de Deus. Seu sacrifício nunca teria que ser repetido. Na cruz, Deus lidou com os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas. Então Deus pode perdoar, porque Ele olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por causa do sangue do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser cobertos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pecados cobertos significa que eles são totalmente, completamente e generosamente perdoados. Sem perdão, você perderá sua alma e Deus julgará seus pecados. Seus pecados já estão cobertos, você que me ouve? Seus pecados estão cobertos. Você é a pessoa abençoada do Salmo 32, versículo 1, e a vida eterna é sua para desfrutar? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 a 21, e estas são as palavras do Senhor Jesus. Termino este vídeo perguntando, você será esta pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz neste mundo? As coisas desta vida, que são honestas, são permissíveis, foram dadas por Deus, nos trazem muita felicidade. Mas são passageiras, terminam. Não existe maior felicidade do que estar em paz com Deus.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: sendo justificados ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já tem esta paz? Se adquire pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro